Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de começar esse vídeo fazendo um agradecimento a todos aqueles que estão assistindo, que comentam, que curtem, que se inscrevem no canal. Muito, muito obrigada. Principalmente para aqueles que comentam, falando acerca do conteúdo, dão sugestões, críticas construtivas. Isso é muito importante para que eu possa melhorar e a cada nova aula poder trazer novidades. Vocês percebem que eu sempre tento trazer algo de atualização também, tento trazer notícias para que este curso ele sirva não apenas para provas de concurso especificamente ou para tirar certificações, mas que sirva para a nossa vida, para que a gente tenha conhecimentos acerca do Sistema Financeiro Nacional. Então eu fico bastante contente. Este vídeo, os outros, sempre começaram com o intuito de que eu pudesse estudar, que eu pudesse aprender o conteúdo, porque eu não encontrava cursos específicos que me trouxessem todos os detalhes que eu gostaria de saber. Então eu decidi ligar a câmera, vir aqui falar com vocês, e eu fico contente de que eu esperava me ajudar e talvez eu possa estar te ajudando aí, que está do outro lado da tela. Tá? Então, gostaria de iniciar esse vídeo agradecendo. Muito obrigada a todos que me mandam mensagem, a todos que estão comigo e que estão torcendo para que tudo dê certo e que a gente sempre aprenda um pouco mais. Tá? Muito, muito obrigada. Mas então, este vídeo, né, ele faz parte aqui do nosso módulo 4, né, já estamos entrando na aula 5, vamos falar a respeito das administradoras de consórcio. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês gostem e qualquer coisa, não se esqueçam, pode deixar nos comentários que eu tento respondê-los assim que possível. Vamos lá! Vamos falar neste vídeo acerca das administradoras de consórcios. As administradoras de consórcio aqui fazem parte, né, dentre os nossos operadores, sendo que nos vídeos anteriores a gente já falou um pouco acerca dos bancos e caixas econômicas e das cooperativas de crédito. Agora a gente deu um salto para cá e vamos entender primeiramente o que é o tal do consórcio, tá? O consórcio nada mais é do que a reunião de pessoas naturais e jurídicas. Então, lembrando, é naturais e jurídicas, porque as provas podem vir e falar que é apenas a reunião de pessoas naturais. E não, pessoas naturais e jurídicas. E essas pessoas, elas vão se reunir em grupo, com prazo, então tem prazo determinado, e duração, e número de cotas previamente determinados. E vai ser promovida, tudo isso vai ser promovido por uma administradora de consórcio. A administradora de consórcio, que é justamente o tema aqui deste vídeo, né? E qual vai ser a finalidade? Vai ser propiciar a seus integrantes de forma isonômica a aquisição de, né? Então, a gente pode ter aquisição de imóveis, de carros, de motocicletas, por meio do autofinanciamento. Então, aqui a gente pode ter, né, tudo isso que eu falei, a gente vai ter uma reunião de pessoas, e essas pessoas, por meio de um autofinanciamento, vão poder comprar uma moto, um carro, um imóvel, ou até mesmo alguns serviços, vão poder usufruir de alguns serviços, porque hoje em dia existe administradora de consórcio de serviços também. Mas vamos explicar isso aqui de uma forma mais prática. Vamos dizer que a gente tem 6 colegas. Esses 6 colegas, eu vou numerá-los aqui. Cada um, vamos dizer que seja o nome deles, de 1 a 6. E eles estão, assim, pegando sempre ônibus, mas eles têm uma poupança, vamos dizer, uma reserva. E daí eles pegam e pensam, poxa, eu queria comprar um carro, eu tenho dinheiro, eu tenho 30 mil reais. Só que eu tenho esse dinheiro, contudo, ele não arca com o valor dos juros que os bancos estão cobrando para fazer o financiamento. Então, no total, né, eles têm o dinheiro, mas individualmente eles não conseguem efetuar a compra do automóvel lá, que vamos dizer, ele custe 30 mil reais, tá? Um automóvel zero. Eles não têm. Aí eles pegam e têm a brilhante ideia. Poxa, eu tenho um pouco de dinheiro, eu tenho 10 mil, você tem quanto? Eu tenho 20 mil, eu tenho 15 mil. Cada um tem um pouquinho. E ao longo do tempo, eles pensam assim, poxa, eu tenho 15 mil agora, mas daqui 3 meses eu vou conseguir mais 15 mil. Então, o que acontece? Vamos fazer assim, cada um dá 5 mil por mês, e daí a gente vai ter 30 mil reais e a gente vai conseguir comprar o carro à vista sem ter que pagar juros para o banco, né? Aqueles juros abusivos. Ah, ótimo, perfeito.
Só que cada um deles vai lá, vai dar 5 mil reais. E no primeiro mês, a gente vai ter os 30 mil reais para efetuar a compra do carro. Mas quem que vai ficar com o automóvel? Vai ser por meio de um sorteio. Então, eles decidem fazer um sorteio. Ah, tá, todo mundo deu de forma isonômica, né, 5 mil reais. Então, vamos, nada mais justo do que fazer um sorteio. E daí vamos dizer que o sorteado da vez tenha sido o número 2. Então, o número 2 vai levar lá no primeiro mês o carro para casa. Os outros, eles pagaram os 5 mil reais, mas nenhum deles vai levar no primeiro mês o carro para casa. Aí, a partir do segundo mês, eles pegam e pensam assim, poxa, e agora? Aí vem lá, vamos dizer, o número 6, e ele pega e fala assim, não, agora, em vez de dar 5 mil reais, eu vou dar 10 mil reais. Então, os outros continuam dando 5 mil, e ele resolve dar um lance maior. E dele dando um lance maior, ele passa a ser o da vez. Então, no segundo mês, ele vai pegar o carro, já pagou o carro, e depois vai ter que continuar, né, pagando os 5 mil reais. E depois eles pegam e continuam lá fazendo, vamos dizer que eles continuem dando os 5 mil reais, desculpe, e daí eles acabam fazendo sorteios novamente para que chegue até o final, aquele fundo, né, que foi colocando lá todo mês, colocando um dinheiro, saia e todos tenham direito ao carro. Só que percebam que no primeiro mês, um deles só vai ser beneficiado, no segundo, um só, e assim por diante. Então, por mais que seja daqui 6 meses, todos eles estejam com o carro e com juros, vamos dizer, um pouco menor do que seria com o financiamento normal, eles mesmos se autofinanciam, tem essa questão de prazo. Então, o consórcio, em resumo, seria isso. É a união de pessoas, aqui eu coloquei pessoas físicas, mas podem ser também pessoas jurídicas, que querem efetuar a compra de um determinado bem, que pode ser um bem móvel, pode ser um bem imóvel, pode ser serviços, e eles querem fazer esse autofinanciamento, tá? Então, em resumo, o consórcio seria isso. Então, vamos ver um pouco mais acerca de como que ocorrem as contemplações, né? Então, igual eu dei ali mais ou menos uma dica, a gente tem os sorteios, obrigatoriamente vai ser feita por um sorteio a primeira, e depois a gente pode ter lances. E esses lances são aqueles que quem dá mais leva naquele determinado mês. Então, a gente tem aqui a contemplação é a atribuição do crédito do consorciado para a aquisição do bem ou serviço. As contemplações podem ocorrer por meio de sorteios ou lances. Então, cuidado, porque nas questões pode vir falando que é somente por meio de lances ou somente por meio de sorteios. Não, pode ser por uma coisa ou por outra, tá? A contemplação do lance somente pode ocorrer depois de efetuadas as contemplações por sorteio e se essas não forem realizadas por insuficiente recurso do grupo de consórcio. Então, por isso que eu comentei com vocês, o primeiro sempre é realizado mediante um sorteio e depois que a gente pode vir a ter os lances, tá? Uma vez contemplado, o consorciado terá a faculdade de escolher o fornecedor e o bem, desde que respeitada a categoria que o contrato estiver referenciado. Então, perceba que a gente sempre vai ter um contrato que vai ser o norte para as aquisições e tudo mais dentro do consórcio. O fato de a administradora eventualmente ser vinculada a alguma concessionária, revendedora ou montadora de bens não pode restringir a liberdade de escolha do consorciado. Então, por mais que, vamos dizer, a Fiat, sei lá, tem lá um consórcio. E o consórcio, quem está participando do consórcio, ele pode escolher uma outra, tá? Então, é uma regra que está ali elencada dentro do Banco Central. Tá? Então, aqui a gente tem um panorama do sistema de consórcios, isso daqui é lá de dezembro de 2019, que tem a evolução, né, desde lá de 2012, quantas mil unidades de cotas que foram comercializadas. Então, eles dividem até por categorias aqui de motocicletas, automóveis e imóveis. Então, a gente percebe ainda que os automóveis, eles estão sendo bastante contemplados, né, dentro dessas cotas, e as motocicletas em geral também, tá? Houve uma discrepância no começo e depois começou a ficar cada vez mais próximo, tá? Essas informações vocês conseguem encontrar lá no site do Banco Central. Mas, enfim, o que é a administradora do consórcio? A gente acabou de entender o que é um consórcio. A administradora, ela vai ser uma pessoa jurídica, prestadora de serviços, com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima. Como a gente viu lá nos outros vídeos, os bancos, principalmente, eles vão ter que sempre ter a denominação de sociedade anônima. Então, as bancas, elas podem vir querer confundi-los, colocando que a administradora de consórcio também só pode vir como sociedade anônima. E não, ela pode ser também uma sociedade limitada. E o objeto principal é voltado à administração de grupos de consórcio, que a gente acabou de visualizar ali atrás, tá?
E aqui a gente tem no artigo dessa lei aqui de 2008, que fala que a administradora de consórcio, ela tem direito a uma taxa de administração a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste. Então, toda vez que você vai ter um consórcio, hoje em dia vai ter a administradora do consórcio. A administradora do consórcio, ela vai cobrar uma taxa. E com essa taxa, vocês têm que ficar de olho, se vocês forem participar, se ela vai, de fato, fazer com que valha a pena participar do consórcio. Porque a justificativa para a existência do consórcio é justamente por causa das taxas abusivas dos bancos comerciais, bancos múltiplos, os financiamentos que existem. Então, existe esse autofinanciamento que as pessoas fazem e tem que ser por meio dessa administradora de consórcio. Mas aí vocês têm que colocar na ponta de lápis e calcular a taxa efetiva que está sendo cobrada. Além de que, igual eu comentei ali no exemplo dos rapazes, um vai ser o contemplado no primeiro mês, vai ter acesso àquele bem. O outro pode ser só daqui a 6 meses. Então, qual que é a sua pressa de ter aquele bem? Tá? E isso cabe para reflexão para nós. E daqui, né, eu deixo o QR Code para vocês, para acessar lá o panorama de sistemas de consórcios, mas perceba que a taxa de administração média do sistema, considerando os grupos formados em 2019, foi de 17,3. E aqui eu trago para vocês no site do Banco Central, que naquela época, lá em 2019, a gente tinha uma taxa de 6,5 no começo e depois fechou com 4,5. Foi quando a nossa taxa Selic começou a diminuir. Em consequência, os financiamentos também deveriam diminuir as suas taxas. Então, depende muito aqui que vocês têm que dar uma olhada para ver o que está sendo cobrado de taxa e da economia básica, né, a nossa Selic, e o que está sendo cobrado no sistema de consórcios, tá? Então, verificar o prazo, né, porque aqui os consórcios podem ter prazos um pouco mais longos, então, no geral, a taxa efetiva ficou em 17%, só que eles poderiam ter sido já firmados anteriormente, não tiveram novos, então vocês sempre têm que ficar atentos a isso, tá bom? Se vocês forem fazer isso na vida de vocês. Isso aqui não cai em prova, mas eu gosto de trazer para uma forma de reflexão para a gente, porque tem muitos vídeos aí falando que é o melhor negócio do mundo. Só que pode ser, eu não sei. Eu nunca fiz, nunca precisei fazer um consórcio agora, né? Nunca fiz, nunca tive interesse em fazer um consórcio, participar de um consórcio, então eu nunca fiz as contas para calcular lá a taxa efetiva. Só que pessoas que precisam, que acham interessante, né, que não conseguem lá o crédito no banco, ou que acham muito abusivo, eu também acho super abusivos os juros, né, que os bancos cobram, tudo bem. Mas calcule, tome a decisão em base em números, porque os números não mentem jamais, tá? Então façam isso, daí vocês conseguem tomar a decisão com um rigor metodológico, né? Um rigor ali numérico muito maior, para depois vocês não olharem para trás e pensarem, poxa, eu deveria ter feito lá o financiamento esperado um pouco, porque até agora eu não tenho meu carro e eu continuo pagando aqui a mensalidade, tá? A regulação e a fiscalização dessas administradoras de consórcio vão ser feitas pelo Banco Central. Então, o Banco Central vai fazer a normatização, a autorização e a supervisão e controle das atividades do sistema de consórcios, e o foco vai ser sempre nesse aqui, né? A eficiência e solidez das administradoras e o cumprimento da regulação específica. Então, esse que seria ali o objetivo, o foco principal do Banco Central dentro dessa fiscalização. Tá bom, pessoal? Aqui a gente tem o ranking de administradoras de consórcio e aqui a gente tem, né, um ranking de quantidade de consorciados e as reclamações, né? Então, qual que é o índice e tudo mais. Então, tem aqui alguns nomes de administradora de consórcio. Essas informações aqui daí são do segundo semestre de 2020. Se vocês tiverem curiosidade de darem uma olhada, né, para ver qual administradora que é melhor, tem essas informações também na internet. E aqui eu deixo para vocês algumas leis e normas que são interessantes para caso vocês queiram aprofundar o conhecimento de vocês. Se vocês tiverem interesse em alguma em específico, falando, eu fiquei com dúvida lá específica, lá no artigo tal, Ju, você pode gravar um vídeo extra explicando? Mandem mensagem, deixe aqui nos comentários que eu tento vir gravar um vídeo extra para vocês, tá bom? A nossa programação tá na descrição do vídeo, mas sempre que tiver um vídeo extra, eu deixo lá elencado, destacado, para vocês saberem que vai ser lançado um vídeo extra acerca de algo que vocês solicitaram, tá bom?
E o resumo, eu só gostaria de deixar bem claro algumas informações a respeito das vantagens e desvantagens e quais os riscos que podem existir dentro, né, de um consórcio e por meio que é elaborado por meio de uma administradora de consórcio. Alguns dizem que a vantagem seria a menor burocracia, então você não precisa lá ficar levando diversos documentos, comprovantes de renda e tudo mais, é um autofinanciamento. E falam a respeito de um custo menor. Eu coloquei um ponto de interrogação, porque toda vez que você ouvir falando é um custo menor, vocês têm que calcular a taxa efetiva. O que seria a taxa efetiva? Você vai ter que colocar na ponta do lápis, igual eu coloquei ali, a taxa de administração, se vai ter que pagar um fundo de reserva, um seguro, e daí você vai ter que fazer uma comparação com os juros do próprio financiamento. Se, de fato, for menor a taxa efetiva do consórcio, poxa, vale a pena. E você ainda não tem pressa de ter o bem? Pode ir, tá? Mas tomem a decisão em base em números, por favor. Agora, algumas das desvantagens que também elencam é a respeito do prazo para o recebimento do bem, porque ele não é imediato. Se você não tiver muita sorte e for lá o primeiro sorteado, você fica muito refém dos lances. Então, se você mantém os seus lances conforme lá o início, menor, por exemplo, manter constante, a probabilidade de você ser um dos últimos é muito grande, porque pode vir outras pessoas com um capital maior e ganhando a vez, tá? E também a questão da inadimplência, também é uma das desvantagens, que daí pode acontecer de modificações de prazo, tá? Riscos, né? Riscos. Regularidade da administradora, então vocês têm que entrar lá no site do Banco Central e verificar se a administradora de fato é idônea, se ela existe, tá? A taxa de administração versus a taxa efetiva, que eu já comentei aqui com vocês, vocês têm que verificar, porque taxa de administração é uma coisa, mas vocês têm que pagar fundo de reserva e seguro, então tem que tomar cuidado. E a promessa de contemplação. Então, aquela coisa, vocês têm que tomar cuidado para não serem enganados. Eu também tomar cuidado para não ser enganado. A gente pode fazer? Podemos, está dentro do sistema financeiro, está sendo regulamentado, está bonitinho, ótimo. A taxa efetiva é de fato menor do que o financiamento? Legal, eu apoio. Não sou nem um pouco contra, tem muita gente que vive de vendas de consórcio, então é o trabalho das pessoas, só que o trabalho das pessoas não pode passar por cima da vida das outras. Então é isso que eu sou contra. Pessoas que querem porque querem vender determinada coisa para nós, entretanto vendem um mundo, um céu azul, né, um céu maravilhoso, sendo que é um inferno depois o contrato, determinado contrato. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Com as promessas. E não é só para o consórcio que eu estou falando, é para tudo na vida. Até quando você vai fazer um financiamento no banco, às vezes, muitas vezes, vendem um mundo. Ah, o título de capitalização é um mundo, é a melhor coisa do mundo. E depois a gente vai ver que não é bem assim. Por isso que é importante que a gente tenha aqui vídeos, pessoas falando, pessoas compartilhando conhecimento, seja eu, seja você, escrevendo aí nos comentários, ou gravando você também, se incentivando a gravar vídeos a respeito disso, para que mais e mais pessoas tenham conhecimento e saibam se proteger daqueles que querem fazer o mal, tá? Então, enfim, fecho aqui o parênteses, a aula acabou sendo até um pouco mais a respeito das minhas indignações, né? Mas não é que eu seja contra, tá, o consórcio, nem nada disso, só mostrando para vocês que existem vantagens e desvantagens e na prova pode ser que eles cobrem se tem menor burocracia ou maior, se o prazo de recebimento vai ser sempre imediato. Então, para a prova, guardem isso. Pode ser por meio de lance e sorteio, tá? Não é só por meio de lance ou só por meio de sorteio. É um conjunto de pessoas físicas ou jurídicas, então pode ter pessoas jurídicas também. E pode ser bens móveis, bens imóveis e serviços. Isso que eu gostaria que vocês guardassem deste vídeo, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês novamente. E no próximo vídeo vamos falar a respeito das corretoras e distribuidoras, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.